Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando os ensinamentos de Jesus, no seu evangelho de luz, de amor, de libertação, para cada vez mais nos fortalecermos na nossa convicção, na nossa segurança pessoal, espiritual, emocional, adquirindo saúde integral do espírito, repercutindo claramente também o corpo físico. E para nos ajudar, vamos continuar apresentando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor você já sabe, é Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado O Pão da Vida. E Pedro de Camargo inicia o capítulo citando uma passagem do seu evangelho. Disse então Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, porque o pão que vem de cima, mandado por Deus, é aquele que desceu do céu e da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca, jamais terá sede. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Trecho do Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 6, versículos 32 a 35 e o versículo 40. E Pedro de Camargo estabelece para nós o ensino, dizendo que Jesus é o pão da vida. Assim como o corpo precisa de alimento para entreter a vida física, assim também a alma tem absoluta necessidade de substância para conservar e intensificar a vida psíquica, a vida animal e a vida espiritual. Há pão para o corpo e há pão para o espírito. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos, o subitem Cuidar do Corpo e do Espírito. É o item 11. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas,
que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Assinou o Espírito George, Espírito Protetor, na cidade de Paris, em 1863. Então é assim, meu caro ouvinte. Temos que cuidar do corpo e da alma. Temos que alimentar o corpo. Temos que fazer atividades físicas. Temos que nos movimentar, sim, para cuidar do corpo. Mas alma e corpo estão estabelecidas numa união constante. A alma atua sobre o corpo e o corpo atua sobre a alma. Tudo que nós fazemos para o corpo repercute na alma. Tudo que fazemos para a alma também repercute no corpo. Não podemos ficar sem alimentar a alma. E a alimentação da alma é o trabalho do bem, é a oração, é a comunhão com o Pai Celestial, a aquisição da segurança pessoal, íntima, pela fé. É quando nos importamos com aqueles que sofrem como nós ou mais do que nós. E o Espírito George está nos convidando a reconhecer as nossas limitações, a estabelecer justamente uma linha de demarcação coerente até onde o corpo pode exercer suas funções, sem os excessos, sem as anestesias, sem as fugas espetaculares. Assim também estaremos cuidando da alma. E Pedro de Camargo continua dizendo: quando o corpo não se alimenta normalmente, enferma, definha e sucumbe mesmo, se não consegue equilibrar suas funções. Do mesmo modo, o espírito que se priva do pão que lhe é próprio é um doente, é um desequilibrado moralmente, é um morto moral. Para que ressuscite e se mantenha vivo, é preciso que normalize suas funções. Há órgão do corpo e há órgão do espírito. O aparelho digestivo, hoje conhecido, meu caro ouvinte, como digestório, é órgão da nutrição animal. A razão é órgão
da nutrição espiritual. É o estômago da alma. O estômago digere o alimento para que o mesmo se torne assimilável pelo corpo. A razão tem uma função idêntica para o espírito. Digere, prepara o bolo alimentício para ser incorporado na alma. Sim, meu caro ouvinte, a doutrina espírita é uma doutrina de razão. Cada um de nós precisa buscar o seu entendimento para fazer a distinção do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é personalismo, do que é realmente a essência da autoridade, da equivalência dos pensamentos e ideias do Espírito de verdade. Então Pedro de Camargo está comparando como sendo órgão do Espírito o uso da razão. E assim, refletindo, estaremos alimentando a alma. A verdadeira fé só nasce, floresce e frutifica no espírito bem alimentado, forte, sadio. Essa fé não teme a razão. Ela a encara face a face, porque é o produto dessa mesma razão, como o sangue é o produto de uma boa e sã alimentação, perfeitamente digerida e assimilada. O sangue é a base da vida animal. A fé é o fundamento da vida espiritual. Os órgãos da digestão preparam o sangue. A razão bem equilibrada produz a fé. Não há saúde animal com mau estômago. Não há saúde espiritual quando a razão é falha em sua função. Nesse trecho, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo está nos lembrando Allan Kardec, quando se refere ao uso da razão para tornar a fé inabalável, ao afirmar: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Eis a nossa responsabilidade, meu caro ouvinte, estabelecer o encontro com a própria verdade a partir do uso da vontade, do nosso movimento, da nossa intenção de encontrá-la. Também podemos considerar que olhar para si mesmo é nos encararmos face a face, meu caro ouvinte. Vamos continuar estudando o capítulo O Pão da Vida, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos dos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor, você já sabe, é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo O Pão da Vida, o alimento para o corpo, o alimento para a alma. Igualmente importantes cuidarmos do corpo e do espírito, meu caro ouvinte. E Pedro de Camargo continua dizendo que Jesus é o emblema do pão espiritual. Então, para o alimento da alma, nós precisamos buscar a Jesus. Porque Jesus personifica a moral divina em sua plenitude. É o Verbo de Deus que se fez carne. Vamos elucidar este verso.
Elucidando o Verso. O verbo que se fez carne, meu caro ouvinte, em referência à carta de João, primeira, no versículo 14, significa que Jesus Cristo, a palavra de Deus, tornou-se humano e habitou entre as pessoas, unindo sua natureza divina à natureza humana. Essa doutrina da encarnação é central para o cristianismo, pois, ao assumir a forma humana, sem pecado, Jesus tornou-se um mediador perfeito entre Deus e a humanidade, possibilitando a reconciliação e a salvação. E Pedro de Camargo continua: ele dá-se a si mesmo, referindo-se a Jesus, como alimento a toda alma faminta, morta para a vida espiritual. Não obstante, Jesus exige que a razão funcione, digira, assimile o pão fornecido. De outra sorte, não haverá aproveitamento. A anemia persistirá. A ressurreição jamais se operará. O romanismo, referindo-se aos ideais de Roma, sonegou o pão da vida personificado no Evangelho de Jesus, dando em seu lugar o joio. O trigo fortifica, enquanto que o joio entontece. Daí o estado de desequilíbrio, de enfermidade em que o mundo se acha. O protestantismo, arrebatando o pão da vida, engoliu, não mastigou, não digeriu, não assimilou. As igrejas divorciadas da razão, desprovidas, portanto, de órgão de nutrição, como onde aproveitar o pão da vida que desceu do céu? Como se há de alimentar a humanidade com aquela substância que vivifica para a eternidade? Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 15, sob o título Fora da caridade não há salvação, o subitem Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Item 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba, ou seja, se apoia, não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários, dois diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, ou seja, amaldiçoam-se, e se perseguem reciprocamente, vivem
como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. E Pedro de Camargo vai continuar dizendo: a fé não admite formas como os sapatos. É por natureza incoercível. Ou seja, meu caro ouvinte, que não pode ser impedida ou reprimida. Ela há de acompanhar a razão em seu desabrochar, em sua evolução, sem peias, ou seja, sem obstáculos, com a máxima liberdade. Encarcerá-la é desnaturá-la. Não é com drogas e panaceias. Panaceias são soluções mágicas que se nutre o corpo. É com pão. E o pão deve ser convenientemente mastigado, digerido, para ser assimilado. Não será, do mesmo modo, com doutrinas de escola, eivadas, ou seja, corrompidas, de egoísmos e preconceitos, que se há de equilibrar o organismo social desta humanidade enferma. É mister que se lhe dê a comer o pão que desceu do céu, isto é, faz-se absolutamente preciso que se inocule nas consciências a moral inconfundível do puro cristianismo, tal como pregou e exemplificou o Filho de Deus. Sim, meu caro ouvinte, porque virtude também se adquire pelo próprio esforço, pelo uso da vontade. Virtude também se ensina para aqueles que desejam aprender, que têm o coração receptivo. Tal é a missão do Consolador prometido. Aqui Pedro de Camargo se refere à doutrina espírita. Ministrar aos homens de boa vontade aquele pão, do qual quem come nunca mais tem fome, e aquele vinho, do qual quem bebe nunca mais tem sede. Então eis a nossa referência, meu caro ouvinte. Jesus, exemplo e guia da humanidade, referência com quem jamais nos decepcionaremos, presença em espírito constante em nossas vidas, com quem podemos contar. Vamos contar com Jesus, vamos estabelecer a comunhão entre almas com Ele, vamos irradiar para Ele. O Mestre já irradia para todos nós. Falta a nossa irradiação para o Mestre. Falta a assimilação dessa irradiação para que se estabeleça uma comunhão segura e eficaz no alimento das nossas almas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Eis a invasão organizada dos mensageiros celestes, demonstrando que a imortalidade da alma é uma realidade para todos nós, demonstrando que a lembrança da essência do cristianismo vai renascer no coração de todos nós, meu caro ouvinte,
como chama viva, como alimento natural para as nossas almas, tornando-nos pessoas de bem, pessoas melhores. E uma vez que nós façamos a nossa reforma íntima, o mundo também melhorará. Vamos contribuir com essa mudança, meu caro ouvinte, começando por nós. Muita luz, muita paz, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.